Olá pessoal, tudo bem? A gente vai ver na videoaula de hoje o tema que abre o nosso PET 2. A primeira semana do PET 2 trata do iluminismo. Então eu coloquei aqui a definição para vocês, né? O iluminismo ele foi um movimento, antes de tudo, de ideias, né? Um movimento cultural, filosófico, intelectual, que surge aí na Europa no final do século XVII e ao longo de todo o século XVIII, e era um movimento que tinha como principal característica a crítica ao chamado antigo regime. Tá? Eu vou explicar para vocês aí mais para frente o que era então esse antigo regime tão criticado pelos filósofos do iluminismo. Antes de tudo, né, vamos situar aqui historicamente o nosso contexto, né, para ficar mais fácil da gente entender que época que aconteceu então o iluminismo dentro dessa linha divisória tradicional aqui da história. Lembrando que essa divisão tradicional da história ela vale somente para o estudo da história europeia, tá, gente? Então, o iluminismo está situado aqui dentro desse período em azul claro, que a gente chama de Idade Moderna, que é o período entre o feudalismo e o capitalismo, né? O período em que o sistema capitalista ele estava sendo gerado, né? Estava sofrendo aí, o feudalismo ele estava sofrendo muitas transformações que mais tarde vão dar origem ao sistema capitalista. E entre essas transformações e acontecimentos importantes estão tudo isso que está listado aqui, né? Principalmente do lado de cá, né? Que a gente vai ver mais adiante aí. Tá? Então, o iluminismo ele é um movimento que vai abrir a chamada Era das Revoluções na história. Então, um outro contexto interessante que a gente já estudou aí no 7º ano, que eu coloquei aqui nesse slide, né? Aqui mostra o cientista Galileu Galilei, que foi considerado aí um cientista subversivo na época, né? Durante a Idade Média, porque ele contestou alguns dogmas da Igreja Católica. Entre eles, né? Ele afirma na época que a Terra girava em torno do Sol, quando, né, a maior parte das pessoas e a Igreja Católica acreditavam que era o Sol que girava em torno da Terra, né? Acreditava-se que a Terra era o centro do universo, né? E o Galileu Galilei, ele descobriu, né, fez essa descoberta científica na época e foi perseguido por contestar uma verdade dita pela Igreja Católica, né? Lembrando que a Igreja Católica era a instituição mais importante, mais poderosa que existia aí durante a Idade Média, né? Então, foi um período aí onde a própria Igreja Católica ela começa a ser contestada a partir do movimento da Reforma Protestante, né? E o que seria então esse antigo regime? O que os iluministas eles estavam criticando, né, dentro das obras que eles escreviam na época? Tá? Então a gente vai ver aqui 4 características desse sistema criticado pelos filósofos do iluminismo. Tá? Politicamente, tá, nessa época, vigoravam as chamadas monarquias absolutistas. Né? O que se trata? Todo mundo sabe que monarquia é o sistema político onde quem governa é um rei, né? Ao invés do presidente da república, né? Onde vigora o sistema republicano, né? Presidencialista, onde a gente elege o nosso governante de 4 em 4 anos aqui no Brasil. No sistema de monarquia não existe eleição, né? O rei, né? As pessoas acreditam que o rei governa, né? E existe e detém o poder porque esse poder foi concedido por Deus, né? No caso, né? Na Idade Média, a religiosidade era algo que se dava muito mais importância do que nos dias atuais, né? Então, algo que era
concedido por Deus, né, não deveria ser desrespeitado, porque seria o mesmo que desrespeitar a Deus, né? Então as monarquias, elas eram inquestionáveis, né? Não, os monarcas, eles não eram eleitos, né? Já se nascia rei, né? Nascia-se príncipe, e quando o pai morria, esse poder era passado para o filho, né? Normalmente o filho mais velho, né? E a característica principal dessas monarquias era o absolutismo, ou seja, o rei, ele governava sem nenhum tipo de auxílio do parlamento, como existe hoje, né? Hoje a gente tem alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, e outros países europeus, onde a monarquia ainda existe, mas é uma monarquia diferente da monarquia absolutista, porque o rei, ele não governa sozinho, né? Ele governa através do seu parlamento. E naquela época não, o rei, ele era absoluto, né? Ele era inquestionável, ele governava de acordo com as suas vontades e as suas necessidades, tá? Então essa era uma característica aí que passou a ser criticada pelos filósofos do iluminismo, e mais tarde eu vou mostrar para vocês o que eles propunham, né? Toda vez que a gente critica algo, a gente tem que propor alguma coisa para substituir aquilo que a gente está criticando. Tá? Na economia, o antigo regime, ele foi caracterizado pelo mercantilismo. Tá? Mais adiante aí também eu vou explicar como é que funcionava essa economia do mercantilismo, né? Vale lembrar, né, para poder facilitar aqui, que tudo que existia na época do antigo regime era controlado pelo rei. Tá? Então, assim como o rei, ele governava de forma absoluta dentro da política, né, a economia também, ela existia para favorecer os interesses da monarquia, né, do rei, da nobreza e de todas aquelas pessoas que cercavam o rei na época. A sociedade do antigo regime, ela era uma sociedade muito próxima ainda da sociedade medieval, né, aquela sociedade que existia no feudalismo, mas com uma diferença, que durante esse período aqui surgiu uma nova classe social, que era a burguesia. Tá? Até coloquei aqui no slide, né, aquela famosa pirâmide social que a gente estuda quando trata da Idade Média, né, para poder lembrar como é que funcionava no antigo regime também, tá? Com a diferença de que no antigo regime você tem aqui na base dessa pirâmide, né, junto com o servo e junto com o camponês, você tem também a burguesia, né? Por que a burguesia, nesse contexto aqui, né, que a gente sabe que era uma classe rica, né, a classe dos comerciantes, por que então que ela está localizada na base da pirâmide, né, e não no topo da pirâmide, onde está localizada a elite, né, as pessoas que detinham poder econômico e político? Porque a burguesia, gente, nesse momento aqui, e isso é um das grandes motivos, né, da Revolução Francesa, por exemplo, que a gente vai estudar mais para frente, a burguesia era uma classe que, junto com o servo, com o camponês e com os trabalhadores urbanos que compunham a base dessa pirâmide, a burguesia era uma classe que também pagava impostos. Tá? Então, por isso que ela está localizada aqui na base dessa pirâmide. Então, voltando aqui, né, para as características, então era uma sociedade ainda muito próxima da sociedade do feudalismo, né, da sociedade medieval, mas com esse diferencial aqui, né, o aparecimento de uma nova classe social, que era a burguesia. Em relação à religião, como a gente viu aí no outro slide, já era um período onde a Igreja Católica ela ainda era predominante, mas havia também outras religiões que surgiram a partir da Reforma Protestante.
né? Então, cada país ele seguia a religião que era determinada pelo rei. Então, havia países católicos dentro da Europa e havia também países que seguiam o protestantismo, tá? Então, a população ela tinha que seguir a religião que era determinada pelo rei, tá? Então, eu coloquei aqui, tá em destaque, né, que predominava muito nessa época a intolerância religiosa, ou seja, né, o súdito que não seguisse a religião que era determinada pelo rei, ele era perseguido, né? Então foi um período aí onde houve muitas guerras motivadas por razões religiosas na Europa, tá? Bem, depois eu vou voltar aqui no mercantilismo, tá? Mais para frente, quando eu estiver falando do liberalismo, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui nesse slide eu coloquei resumidamente aqui as principais ideias então defendidas pelos pensadores do iluminismo, né? Contrapondo ao que eles criticavam em relação ao antigo regime, tá? Então eu coloquei aqui uma síntese, tá? Depois eu volto nessa síntese. E aqui eu coloquei separadamente, tá? O primeiro filósofo, então, que a gente vai discutir é o Voltaire. O Voltaire foi um francês, né, que viveu ali, ele nasceu no final do século XVII, né, e viveu ao longo do século XVIII. E foi um filósofo importante aí porque ele defendia duas características importantes que a gente valoriza muito atualmente, que é o quê? A liberdade de expressão e a liberdade religiosa, né? Ou seja, no antigo regime, as pessoas que criticavam o rei, né? que escreviam, né, algum artigo, né, que contrariasse a opinião do rei, né, ou que discordasse de alguma forma, essas pessoas elas eram perseguidas duramente, né? E as pessoas que não seguiam a religião que era determinada pelo rei também, tá? Então, o Voltaire, ele proferiu uma frase que ficou muito famosa, onde ele dizia assim: não concordo com uma só palavra do que dizes, porém concordo com o direito que tens de proferi-las, né? Ou seja, eu não concordo com o que você está falando, mas eu concordo com o direito que você tem de dizer, né? De afirmar a sua opinião. Um outro filósofo também muito importante no estudo do iluminismo é o Jean-Jacques Rousseau, tá? Então aqui eu coloquei dois princípios defendidos por ele, tá? O primeiro deles é o sufrágio universal. O que quer dizer isso? Sufrágio é o direito de voto, né? Então o Rousseau ele vai defender uma ideia muito revolucionária para a época, que é o quê? As pessoas escolherem os seus governantes, né? Ele achava que a política só seria justa a partir do momento em que as pessoas escolhessem os seus governantes, né? Então, o sufrágio universal é o direito de voto garantido para todos os indivíduos. Outra ideia defendida por ele é a educação formal, né? O direito de ser esclarecido, né? O esclarecimento. Tanto é que o iluminismo também ele é conhecido aí por alguns, em algumas obras, né? algumas bibliografias, como esclarecimento, né? O século das luzes, né? Porque a luz dentro do pensamento contemporâneo, ela significa racionalidade, né? Inteligência, pensamento, né? Tudo aquilo que não existia durante o período da Idade Média, né? Então, Rousseau
ele defendia, né, que as pessoas precisavam ser esclarecidas, né? Ele era um defensor da educação formal, né? E essa frase aí também que eu coloquei